Olá, neste vídeo vou te mostrar como fiz um mezanino na minha sala de 9 metros quadrados com uma estrutura metálica. Há algum tempo mostrei como reformei meu quarto e agora era a vez da sala de estar. Como podem ver no plano da minha casa que fiz no SketchUp, algo que muitos me perguntaram, há duas salas de estar lado a lado. Desde o começo, meu plano era remover a parede que os dividia e criar uma sala de estar espaçosa. Então isso foi a primeira coisa que fiz. Eu não fiz esse trabalho, pois não é apenas um trabalho que pode ser feito por uma única pessoa, também não tinha o tempo necessário. A parede a ser derrubada era uma parede de 30 centímetros de espessura, mas não era uma parede de suporte. Meu teto é de abóbada, que são muitos tijolos colocados horizontalmente e apoiados em vigas duplas T, que vão de ponta a ponta da sala de estar. Como vocês podem ver, as vigas vão na mesma direção que a parede a ser derrubada, e transferem o peso do teto para as paredes laterais, que são de suporte. Portanto, a parede a ser derrubada pode ser substituída por duas vigas WT e PN8, o que já seria suficiente. Uma vez feito isso, agora sim vinha o meu trabalho. Eu precisava de um espaço onde pudesse montar meu escritório, onde pudesse colocar meu computador junto com uma mesa para trabalhar nos projetos de eletrônica. E não queria colocar tudo isso na sala de estar, então pensei, aproveitando que o teto tem 3,90 m, fazer um pequeno mezanino em um canto da sala de estar e na parte de cima do mesmo colocar tudo. Comecei a pensar com quais materiais fazer isso e geralmente são feitos de metal ou madeira. Descartei fazer de madeira, pois teria que usar uma bem grossa e não tinha muito espaço devido à altura total do teto, então fiz de metal. Toda a estrutura do mezanino é feita de uma viga WT, perfil normalizado, 10 uma dessas colocada verticalmente a partir do chão e depois embutida horizontalmente na parede, e 4 vigas colocadas perpendicularmente e embutidas na parede da frente. Com base nas fórmulas dos fabricantes, podemos calcular que uma estrutura como esta, com 4 vigas de 3 metros de comprimento suspensas, presas apenas nas extremidades, suportaria um peso de 2.000 quilos. Basicamente, eu poderia colocar 2 carros em cima e não cairia. Isso é excessivo, mas se eu não tivesse que usar ferro estrutural, o que eu não calculei, mas claramente suportaria muito menos, e eu tinha medo de que em algum momento muitas pessoas subissem, pulassem e caíssem. Enfim, tudo isso é uma decisão de cada um no momento de fazer. A primeira coisa era colocar a coluna e esta ia no chão, mas não podia ir sobre o piso de madeira, pois no meu caso, este piso está flutuando a cerca de 40 centímetros do chão real. Isso era feito antes para que a madeira respire e não acumule umidade. Então o que eu fiz foi fazer um pequeno buraco na madeira e ali mesmo colocar a coluna até que encoste no chão de concreto. Ao redor do buraco de madeira que fizemos para a viga, eu soldei placas de metal formando um quadrado que depois parafusei no chão de madeira. Isso é para que a madeira não se mova e range. Do lado da parede fiz um buraco grande o suficiente para encaixar a viga, que inseri e depois apoiei na coluna vertical que colocamos anteriormente. E para que nada caia, eu a soldei entre si. Usei uma soldadora inverter comum e eletrodo de 3 milímetros. Agora temos que colocar as 4 vigas transversais. O mezanino tem 3 metros por 2,50 metros e cada viga está colocada com uma separação de 50 centímetros. E no mesmo procedimento, abrimos um buraco na parede com qualquer cinzel e massa. E depois embutimos o duplo T dentro. Uma vez feito isso, assoldamos do outro lado e preenchemos os buracos. Antes de preenchê-los, soldei alguns parafusos em uma extremidade. Isso é para que, quando eu colocar o concreto, ele se agarre melhor e não deslize para fora. Coloquei aí dentro um concreto de 3 partes de areia e uma de cimento cinza. Apliquei com pistola de silicone, mas também é possível espalhar com espátula. Além do concreto, também coloquei pedaços de tijolo vazado quebrado para que o cimento não caia e não rache. Também, para uma melhor aderência, pulverizei um pouco de água dentro do buraco que tínhamos feito. A estrutura do mezanino já estava feita, e como podem ver, deveria haver uma viga a mais que vai colada à parede. Mas eu não a coloquei, porque senão não conseguiria abrir a janela. E se eu fizesse o mezanino 10 centímetros mais alto, então não conseguiria ficar em pé em cima sem tocar o teto. Vou contar como resolvi isso. Não queria que os metais ficassem à mostra. Embora em alguns designs fique bom, no que eu tinha em mente, não.
Então, o que eu fiz foi revestir a coluna e a viga de suporte com madeira de pinho, fazendo uma espécie de forma ao redor delas. As madeiras estão coladas entre si e pregadas, e para o teto o que eu colocaria seria um forro. Entre viga e viga, cortei pedaços de soleras e as coloquei com uma separação de 30 centímetros. Aqui eu iria parafusar as placas de gesso que formariam o forro. Usei placas de gesso de 9,5 milímetros, que são parafusadas com, neste caso, parafusos autoatarrachantes que devem ficar ligeiramente embutidos na placa. Uma vez que todos foram colocados nas junções das placas, coloquei uma fita de malha de fibra de vidro. Esta fita não é adesiva, mas agora, quando colocamos a massa corrida, ajuda a mantê-la no lugar e evita que ela se rompa, e com a mesma massa vamos cobrindo todos os buracos dos parafusos. No mesmo gesso fiz 6 buracos nos quais vão essas lâmpadas que, uma vez colocadas no teto, ficam muito bonitas. Essa seria a iluminação inferior. Agora sim, uma vez que todo o teto está pronto, podemos colocar o piso do lado de cima. Vocês podem usar qualquer madeira, mas a tábua ranhurada é a mais econômica. A tábua ranhurada é geralmente usada para tetos, e é uma madeira macia de alguma árvore nativa, neste caso pinho. Usei tábua ranhurada de 1 polegada, o que é mais do que suficiente e resistente. A tábua ranhurada tem um sistema de encaixe, no qual cada tábua se encaixa na seguinte, e seguindo este mesmo sistema, colocamos o piso inteiro. Eu coloquei todo o piso e depois cortei todos os excessos juntos. Desta forma era mais fácil e arrumado para mim. Eu parafusei a tábua ranhurada nas vigas duplo T, desta forma não teria nenhum movimento. Eu fiz a balaustrada do mezanino usando 6 colunas de madeira de 9 por 9 centímetros. A altura pode ser feita na altura que vocês desejarem. Estas são parafusadas diretamente na alma. Da viga dupla T, usando uns parafusos bem grossos para que, obviamente, sirva como balaustrada e não se quebre. Uma vez colocadas todas as colunas, coloquei uma tábua de madeira, que seria a balaustrada em questão, e com um espaçamento de 15 centímetros coloquei um cabo de aço de 4 milímetros que percorre a estrutura. Acho que toda essa combinação fica muito bonita. Como podem ver, disse um espaço de 90 centímetros à direita do mezanino. Aqui iria a escada. Inicialmente eu ia fazer a escada, mas encontrei uma escada usada que era exatamente como eu queria fazer e estava com um excelente preço. Então o que fiz foi cortá-la ligeiramente para que se ajustasse à altura do meu mezanino e a soldei diretamente na viga do mezanino. Esta viga é um pedaço que sobrou e que coloquei desde o mezanino até um novo buraco na parede. Mas como podem ver, a escada é muito básica, são apenas 2 ferros estruturais aos quais estão soldados alguns perfis L, onde os degraus são apoiados, que são apenas algumas tábuas de madeira. Voltando ao mezanino, se quiserem podem lixar e envernizar o machimbre e deixá-lo assim como piso, mas a verdade é que não me convenceu, então coloquei piso flutuante. Primeiro coloquei uma espécie de malha de espuma que é usada por baixo do piso flutuante e tem 2 milímetros de espessura, e escolhi um piso flutuante de 8 milímetros, já que não haveria muito tráfego nessa área. Coloquei da seguinte maneira. Se vocês observarem, o piso flutuante tem uma série de entalhes em seu design, então cada tábua se encaixa perfeitamente com a seguinte. Seguindo este mesmo encaixe, vamos encaixando uma na outra até cobrir toda a superfície. Se necessário, podemos cortá-la com uma serra tico-tico ou qualquer outra serra para dar a forma que queremos. Como eu disse, do lado da janela eu não podia colocar outra viga, então coloquei um perfil em L parafusado ao longo da parede onde o forro de madeira descansa. Isso é mais do que suficiente para o peso que será aplicado e, se vocês notarem, também não coloquei forro neste último trecho, pois se fizesse isso, também não conseguiria abrir a janela. É a única coisa que não gostei totalmente, mas era a única alternativa que eu tinha. E os lados da estrutura metálica também cobri com outros pedaços de placa de gesso. Depois de aplicar o reboco nessas placas, lixamos até ficarem lisas e podemos pintá-las. Após tudo instalado, adicionei rodapés de 8 centímetros. Os rodapés são muito fáceis de colocar. Simplesmente cortamos no tamanho que precisamos, colamos na parede com a cola que quisermos e, para terminar, pregamos. Nas partes que ficam suspensas, ou seja, onde não há parede, o que fiz foi colocar um perfil branco de alumínio, também colado.
Isso cobre essa terminação entre o piso e o gesso que fica feio. Se não gostarem da cor, podem pintar também. Como vocês podem ver, ainda há muito a ser feito. Por exemplo, algo que fica muito feio é o teto assim, mas vou pintá-lo no momento em que pintar todas as outras paredes da sala de estar, e assim é como ficaria pintado. A lâmpada, que praticamente fica no meio do mezanino, claramente também não vai ficar, e, de fato, tenho algumas ideias muito boas de iluminação, junto com um belo design da minha mesa de trabalho e lazer, que minha namorada projetou e que vou começar a fazer agora. Há muito trabalho a ser feito, e se você não quer perder, convido você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho para que o YouTube te avise quando eu postar um novo vídeo. E se você chegou até aqui, talvez considere se juntar ao meu Patreon. Com uma contribuição mensal, você poderá ver os vídeos antes de serem postados no YouTube, bem como ter acesso a conteúdo exclusivo e decisões sobre o canal. Não se esqueçam de me seguir também no Instagram, onde posto as novidades do dia a dia, e nos vemos no próximo vídeo.